Graça e paz, mais uma vez. Abra sua Bíblia, num texto bíblico aí muito conhecido, lá no Antigo Testamento. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. E enquanto você está abrindo aí 1 Samuel, capítulo 1, deixa eu falar aqui algo para todos nós, né? Nós precisamos sempre oferecer ao Senhor o melhor. Vocês concordam comigo? Sempre o melhor para Deus. Você sabe que um dos primeiros episódios na Bíblia Sagrada é o episódio de Deus recebendo a adoração por meio de dois irmãos, lá no Gênesis. Quem que eram esses irmãos? Quem? Caim e Abel. E Caim ofereceu um sacrifício de qualquer jeito. Mas Abel, o texto bíblico vai dizer que Abel ofereceu o melhor das primícias, do que tinha de mais precioso. Então nós precisamos fazer para Deus sempre o melhor, em todas as coisas. E a gente precisa também contar que, segundo a orientação bíblica que o cristão deve viver, é que tudo o que ele faz, ele deve fazer para a glória de Deus. Quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, disse o apóstolo Paulo, faça tudo para a glória de Deus. Deixa eu ser abençoado, passar de novo aí. Quero ver quantas vezes vai passar hoje, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Aí me responda uma coisa. Dia 29 de outubro, a gente vai estar na rua aqui na cidade. Nós vamos fazer a nossa segunda caminhada de adoração, amém? Vocês vão estar lá? Amém? Não deixa eu ficar lá sozinho não, viu? Aí tem condições, me respondam, da gente oferecer para Deus algo inferior ao que acabou de passar aqui 2 vezes? Ano passado, nós tivemos a ajuda aí do nosso irmão Alex, né? Que até então estava conosco na igreja, e pegamos ali o carro de som do Compare Preço. Mas o carro de som do Compare Preço, eu não aceito o diabo fazer algo melhor para ele mesmo, e a gente pelo menos não se esforçar. Porque se a gente se esforçar, der o nosso melhor, dizer assim, pastor, a gente fez de tudo, mas fizemos de tudo, e só conseguimos isso aqui, mas aí foi o nosso melhor, e Deus vai saber que foi o nosso melhor, porque a oferta da viúva era o mínimo que se podia olhar e dizer assim, oxe, o que eles vão fazer com aquelas simples moedas? Mas Jesus olha para os discípulos, olha para aquela mulher e diz assim, está vendo todos aqueles ricos, eles deram muito mais, né? Mas essa mulher, ela sim verdadeiramente deu mais, porque ela deu tudo o que tinha, os outros deram do que lhes sobrava. Você entende que Deus não aceita nada menos do que o seu melhor? Na Bíblia Sagrada é muito claro, e é a graça de Deus que nos sustenta, é a graça de Deus que nos salva, é a graça e é pela graça, e foi o que Deus disse ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta, mas é a graça de Deus. No entanto, o que Deus exige de nós é que a gente dê o melhor. Você precisa empreender o seu melhor em tudo que você faz, para que Deus seja glorificado. E aí o que eu estou querendo dizer, o que angustia meu coração, é para que a gente entenda algo muito precioso. Temos aí desafios. A Bíblia fala que o valor de uma alma vale só Bom Jardim, é? O valor de uma alma vale o mundo inteiro. Se nós soubéssemos o valor de uma alma, é porque às vezes cai uma ficha. É porque às vezes cai a ficha e a gente começa a refletir. E eu queria que você pudesse refletir nessa noite. O valor de uma alma é precioso demais. A sua alma, o seu ser imaterial, que vai prestar contas a Deus e que vai ao destino final, ou o céu, ou o inferno,
esse ser imaterial, ele é muito valioso. Custou um plano eterno ao ponto de Deus enviar o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tive experiências com Deus na partida de papai, de maneira muito incrível. Eu não mereço, eu não sou melhor que vocês. Eu costumo sempre dizer assim, que todos nós, eu não vou falar isso não, que é meio pesado, meio deselegante, não é pesado não, que o apóstolo Paulo falou, mas ele usou outras palavras. O apóstolo Paulo, ele usou uma palavra chamada esterco, mas o que é esterco? Não responda. Mas eu costumo dizer que, eu vou usar assim, eu sou um esterco, nós somos esterco, ou seja, nós não temos utilidade a não ser pelo valor que Deus deu à nossa vida. A nossa vida tem valor porque Deus entregou o Filho dele para morrer no nosso lugar. Então, dessa maneira, nós somos como esterco, como disse o apóstolo Paulo. Mas estamos numa grande privada de ouro. De maneira que você tem que observar que onde Deus te colocou, nas regiões celestiais, onde Ele quer te abençoar, o caminho que Ele diz assim, eu vou para a casa do meu Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, a eternidade nos aguarda. A raiva de Satanás, o ódio, a revolta do diabo é que ele pecou na eternidade. Quando o diabo ele pecou na eternidade, ou seja, não havia passado, presente e futuro, não havia ainda Deus criado os mundos, os planetas, né, as galáxias, o pecado ele entrou no coração de Satanás e a gente não entende como isso aconteceu, mas a Bíblia declara, Jesus vem afirmar categoricamente que isso aconteceu. O livro do Apocalipse, no final das Escrituras, fala sobre esse dragão que foi precipitado na terra com a terça parte dos anjos que estão no céu. Então lá de cima o diabo ele peca na eternidade e não há perdão. O ser humano pecou no tempo. Deus já havia criado, estava lá Caim, Abel, Adão, Eva, os primeiros homens, as primeiras pessoas da humanidade. E o homem pecou Eva, pecou Adão. E a revolta de Satanás é que Deus não destruiu essa criatura. Então o diabo ele tem revolta de você, o diabo odeia você. O diabo tenta matar você todas as vezes que você está distante de Deus, para você perder a salvação. O diabo tenta impedir. Lembra o que Jesus fala da parábola do semeador? Onde Jesus diz assim que o semeador ele saiu a semear, e o semeador é aquele que espalha a palavra de Deus, e algumas caem pelo caminho, e logo vem o maligno, o diabo, e comem aquela semente para que ela não possa brotar. Você não pode esquecer que o diabo, ele tenta tirar aquilo que é semeado aqui para você se alimentar e ter uma mudança de vida, uma mudança de atitude. A gente precisa lembrar que o apóstolo Pedro vai dizer assim, o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, ele não está distante, ele não está tirando férias, ele não assiste Netflix, ele não está no WhatsApp, ele está o tempo inteiro tentando acabar com a sua vida, com a sua família, com a sua reputação, com a sua alegria, com a sua força, com a sua energia, com seus planos, porque ele quer ver você derrotado, porque ele quer humilhar você. E às vezes a gente acha que o nosso inimigo é essa pessoa que está na nossa frente, aperreando o nosso juízo. Não é não. Porque também o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, ou seja, não é contra as estruturas de um ser humano, carne e sangue que sustenta a vida humana. Mas o apóstolo, Paulo vai dizer assim, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, a nossa luta é contra as potestades, dominadores das regiões celestiais, principados. Sabe, 2 vezes na Bíblia vai se falar em principados, uma lá em Daniel, quando Daniel lutou em oração contra principados, e Deus, para mandar a resposta para Daniel, teve que ter uma batalha, uma luta, você sabe dessa história, onde o anjo falou para Daniel, Daniel, eu vim te dar a resposta, mas o príncipe da Pérsia, nas regiões celestiais, travou uma batalha comigo, eu tive que pedir para Miguel vir ali, e, na verdade Miguel vem, e ele pede para, o Senhor te repreenda, é forte isso, eu estou querendo colocar você diante da preciosidade que é a sua alma, a sua vida, de quem tem revolta de você, que é Satanás, ele sim tem a revolta, e que a sua luta, e hoje a gente vai falar de uma mulher chamada Ana, e Ana ela teve uma fé inabalável, porque a gente falou na mensagem passada, falamos na mensagem passada que as nossas estruturas são abaladas,
O nosso emocional era abalado, os nossos planos são abalados, nossas conquistas são abaladas. Foi isso que a gente falou domingo, e a gente vê na história de Ana também da mesma maneira, mas a nossa fé, ela não pode ser abalada. É o que temos de mais precioso, é onde o diabo, o seu adversário, ele quer atingir, fazer com que as pessoas saiam da igreja. Dizem, não vou para a igreja mais não, agora eu vou ser cristão em casa, e as pessoas comendo o alimento que o diabo fala. Ou muitas vezes alguém diz assim, eu só vou entregar minha vida a Jesus quando eu parar de fazer isso, quando eu parar de fazer aquilo. Nunca vai parar. E Jesus está dizendo, vinde como estás. Então são tantas as setas lançadas pelo diabo, para que eu e você, a gente erre o caminho, a gente não sinta paz, não sinta alegria. De maneira que a gente empreende fazer coisas para Deus, né? A gente organiza as estruturas do nosso tempo, para nesse mês de outubro darmos a Deus louvor, adoração, descer as águas aí, uma média de mais de 10 pessoas nesse ano. E aí, algumas ainda estão indecisas, outras desistiram para esse ano, mas a gente vai ter aí ainda um percurso até lá, e temos aí pelo menos 10 pessoas que vão descer. Você acha que o diabo está feliz com isso? Com vidas, porque eu estou dizendo que o valor de uma alma vale o mundo inteiro. Então, quando eu estava em angústia, quando eu estava em perguntas e questionamentos com Deus na partida do pastor Valdeci, eu fiz uma oração, eu e a minha esposa, sozinho em casa, e Deus respondeu milagrosamente, de uma maneira incrível que eu não sou merecedor. Por várias e várias vezes que eu me encontrei em angústia, em tristeza de alma, em opressão do inferno, ouvindo as acusações do diabo e tantas coisas. Todas as vezes que eu não consegui chegar aqui para trazer uma palavra que só Deus sabia como estava o meu coração, que vocês nem sabiam, e eu só conseguia chegar, porque Deus usava alguém, não uma pessoa conhecida. E alguém ligava para mim e dizia exatamente as palavras que eu, na minha oração, disse assim, Deus, usa alguém para falar comigo agora, e me dizer isso, isso e isso. Eu lembro de uma manhã, que a gente ia retomar aqui as lives, papai já tinha partido, e eu não consegui, eu estava sem reação, e Maria fez, mas você tem que descer, e eu, aquela angústia, e Maria disse, mas Deus já falou tanto contigo, mas era uma angústia, que eu dizia, Deus me perdoa, mas eu preciso que o Senhor fale comigo, e eu recebo o telefonema de um pastor, que eu nem sei quem é, até hoje, nunca vi, pastor de Itaquitinga, e ele me liga, e diz, pastor Eri, olha, peguei o seu contato lá no grupo da ordem, com o pastor, citou o nome lá do pastor, o Elbe, e só quero dizer uma coisa para você, senti da parte de Deus de lhe ligar e dizer, pá. Um dia talvez eu conte esse testemunho, quando Deus me disser que eu preciso contar, mas basta dizer que Ele falou exatamente as palavras que eu tinha acabado de orar. Vocês me conhecem, e vocês sabem que eu não estou inventando história. Por que você está falando isso, pastor Eri? Porque eu quero dizer para você, que o valor de uma alma, ela vale o mundo inteiro. E que quando uma alma angustiada e aflita, como estava a minha alma, e como pode estar a sua alma, quando você realmente entra na batalha espiritual, faz um propósito com Deus, nós estamos no Brasil, no planeta Terra, se existe vida em outro planeta ou não, pouco importa para a gente, importa que a Bíblia Sagrada, ela é o manual de regra de fé e prática da revelação de Deus para os habitantes da Terra, entenda dessa maneira. Você não precisa discutir se existe vida em outro planeta, se existe ET, isso aí está para além do nosso entendimento, e se tiver, enfim, um dia a gente vai saber. Mas o que eu preciso entender é que Deus, o Deus criador do universo, Ele olhou para o planeta Terra, Ele viu um jovem lá, feiozinho, lá de Bom Jardim, que é ali da Igreja Batista, pastor, pela graça de Jesus. Ele estava fazendo uma oração, igual Daniel orava no quarto dele. E Deus, que tem toda a demanda do mundo inteiro, mas Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. E aí Ele me responde exatamente o que não foi coincidência, porque não foi uma vez só. Por 18 vezes minha alma foi atingida profundamente pelo inferno. E Deus usou pessoas que não sabiam como eu estava para falar exatamente o que eu tinha acabado de orar. Usou pessoas de fora da igreja, igual como usou a burra de Balaão. Então por que eu estou te dizendo isso? Porque se Deus viu que a minha alma em profunda angústia precisava de consolo, de direcionamento, de conforto,
é porque o valor de uma alma realmente vale o mundo inteiro. É porque eu não sou importante, é porque você não é importante, é porque Deus depositou em nós propósito. Deus depositou em nós uma expectativa de um dia andar com a gente lado a lado. Você já parou para pensar que a Bíblia diz que nós andaremos com Deus pelas ruas de ouro, Ele será o nosso Deus, nós seremos o seu povo. Lá não haverá lágrimas, como acabamos de cantar, não haverá choro, somente uma alegria eterna e uma expectativa de conhecer todas as coisas maravilhosas que Deus fez e que os homens só têm um vislumbre dessas coisas. Então Deus se inclinou, ouviu o meu clamor. A minha alma tem valor porque Jesus morreu por ela. Então, se Deus fez isso comigo, Deus fez isso com você. No dia que a irmã Zélia estava aqui em profunda angústia e que tinha acabado o culto e que de certa maneira Deus havia falado, mas não exatamente aquilo que ela queria ouvir, e Deus usa uma irmã quando termina o culto, que vai perto dela, abraça ela e fala o coração dela, palavras que só ela pediu para Deus falar. Deus é real. E essas experiências mostram que a nossa alma tem um valor precioso, que o Criador ele se inclina para responder nossos clamores. Na angústia da nossa alma ele se inclina. Quando eu digo ele se inclina, ele dá atenção, ele olha. E eu queria que você pudesse acreditar nesse amor de Deus. Eu não sei como está a sua vida, mas acredite que sim, você está na mira da atenção de Deus, porque a sua alma é preciosa. Talvez você esteja se sentindo que não, que Deus te abandonou, que Deus está distante, ou que você já errou demais, mas você veio aqui nessa noite para entender que Deus te ama, de que Ele tem um propósito na sua vida, e que o diabo está querendo usar de tudo para você perder o foco e não firmar no foco. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você começa a pensar o seguinte: eu estou falando tudo isso aqui porque a nossa alma é preciosa. E quando a gente pensa em fazer algo para proclamar o nome de Jesus aqui em Bom Jardim, o diabo se levanta furioso, furioso. E sabe por quê? Porque talvez você não dê valor a um bêbado que passa, mas a alma dele é tão preciosa quanto a sua, sabia disso? Talvez você não vai dar valor às... Recebemos hoje a informação de que temos aí 43 cestas básicas já em doação, amém? Serão 43 vidas abençoadas que vão pegar no dia 29 de outubro aqui a senhazinha e vão receber a cesta básica, vai receber o seu abraço, e vai receber o seu aperto de mão, e você dizendo: Deus te abençoe. Você quer entregar a sua vida para Jesus aqui agora? Quem vai ter que fazer isso? Eu, o pastor Francisco? Não, você. Você é a igreja do Senhor que vai estar aqui nesse dia 29 de outubro, desde a caminhada, desde o momento de culto no pátio. Você vai estar aqui recepcionando as pessoas, perguntando se elas querem entrar no banheiro, se elas querem tomar uma água, se elas querem tomar um café, porque vai ter jantar também. Vocês acham que o diabo está feliz com isso? Sim ou não? Não está. Ah, mas a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais. O valor de uma alma vale o mundo inteiro. Então, muitas almas receberão a palavra. E aí, quando a gente pensa de fazer algo para Deus, é uma dificuldade enorme, porque as coisas que se faz hoje para Deus envolvem também dinheiro. Ou vocês acham que não? E eu chego para o rapaz e digo: rapaz, é o seguinte, a gente não vai querer fazer a caminhada mais com aquele carro do Compare Preço, que é uma bênção, que ajudou a gente, mas que o ímpio lá fora bota um paredão. E por que a gente não pode pensar em dar para Deus o melhor? Posso ouvir um amém? Porque é inadmissível que a gente vai empurrar o carro e, como foi uma dificuldade, uma agonia, e bater no meu dedo, e era aquela coisa, porque não é um carro propício para uma caminhada, é um carro para você andar com ele fechado, mas não para o Rodrigo estar lá com o microfone, falando: para, sobe, bota a embreagem, volta, aumenta o som, baixa. Não é um carro de som, é um carro de propaganda. Como é? Era para ser um trio, não é verdade? É verdade. Mas eu falei aqui hoje pela manhã que se nós fôssemos menos mesquinhos, nós não dependeríamos de ninguém. Mas a gente, infelizmente, gasta R$30 numa pizza que não tem problema nenhum. Mas muitas vezes não temos a visão. A gente diz assim: já entreguei minha oferta, tá bom. Então aí continuaremos dependendo de algumas situações por causa da nossa própria falta de visão.
E então, assim, nessa angústia do meu coração, eu vou perguntar ao rapaz quanto que ele aluga o carro de som. Não, carro de som não, um paredão. E eu chego para ele e eu digo, abençoado, a gente vai querer esse paredão aqui, ó. Tem como ligar o microfone? Tem, pastor. Puxa, então vamos, dia 29, e começo a conversar com o rapaz, e eu penso que o preço era legal. Na verdade, o preço é legal, o preço é justo, mas é R$ 500. E aí, é só o carro acoplado lá, com o paredão, R$ 500. Mas, rapaz, tá caro não dá para ajeitar aí não, para a igreja e tal, aquela coisa, né? Pastor, se o senhor arrumar um carro de som por R$ 400, eu faço o meu por 300. Tá não, pastor, é esse preço mesmo. Aí eu pergunto a vocês, para glorificar o nome de Jesus aí na rua, nós vamos colocar o melhor ou mais ou menos? O melhor. E temos condições de conseguir esse recurso, sim ou não? Temos condições. Temos condições. Eu só estou passando para vocês que o diabo, e aí no mundo, aí você vê, passa o carro de som. Quem sabe eu vou profetizar aqui na vida de alguém que tem um carro aí, para um dia a Igreja Batista ter alguém que faça um paredão desse. Amém? Receba aí, viu, essa promessa em nome de Jesus, esse meu desejo, como você quiser entender, como fazia o pastor Valdeci. Para a gente ter, porque se andasse na rua aí, com os hinos tocando, tum, 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 pode apostar que o povo ia falar e meter o pau. Então, se você gosta dessa coisa do automotivo, né? Então eu declaro sobre a tua vida, tá? Em nome de Jesus, que você seja abençoado, para um dia fazer um paredão para glorificar o nome de Jesus, para a batida ser, para glorificar o nome de Jesus. Aí, ficamos então nessa angústia, já entramos em momentos de oração, pedimos já para a igreja estar orando, para que a gente possa fazer as coisas da maneira melhor, do nosso esforço. Agora, se o nosso esforço, se o nosso melhor só puder comportar isso, amém. Mas a realidade não é essa. A realidade é que não estamos dando ainda o nosso melhor. Eu faço um desafio para você, para dar o seu melhor em todos os sentidos. Se Deus te deu uma porta de emprego aberta, não xinga esse emprego não, pelo amor de Deus, tá bom? Não diz, Jesus, eu recebo tão pouco. Não, faça isso não. Jesus sabe a sua necessidade. Ele sabe onde o calo está apertando. O que eu peço para você fazer é, dê o seu melhor nessa porta que Jesus abriu. Faça o seu melhor. Seja o melhor funcionário. Seja aquele que mais ajuda. Se Deus te colocou onde você está, dê o seu melhor. Com um coração grato a Ele. E Ele vai saber mover as situações e te colocar onde deve colocar, de acordo com a vontade dEle, de acordo com os propósitos dEle na sua vida. Mas faça sempre o seu melhor. Porque a nossa vida aqui na terra é para abençoar pessoas, certo? Então a gente tem esse desafio, e aí quando a gente vê aí as pessoas para lá e para cá, tanto carro de som, tanto paredão, que é aqui na nossa cidade, né? Daí vai estar saindo lá a igreja batista, o povo de Deus, né? 200 pessoas na rua, glorificando a Jesus. Só faltava ir na motinha com um negócio daquele. Não, gente, vai ser um paredão em nome de Jesus, amém? Precisa ser aquele grandão não, viu, que é muito exagerado também. Mas Jesus vai dar um jeito, porque a gente está colocando isso diante dele, estou colocando diante da igreja para você orar, você dobrar o seu joelho em casa. Se Jesus não tem um dinheiro para chegar lá para o pastor e dizer assim, pastor, está aqui, ó, minha oferta para ajudar aí no paredão, tá? Está aqui, porque a gente já conseguiu aí a estrutura do palco, do som, com a prefeitura, está tudo certo, o palco, o som, o telão lá para passar os hinos, e vamos glorificar o nome de Deus. Mas a nossa caminhada, ore por isso. Sabe quanto é uma faixinha daquela? Liguei para o teu, como é o nome dele, Gilmar? Teu cunhado, Fabiano, que é o esposo da cunhada de Gilmar. Fabiano, essa metragem assim, 8, não sei o que lá, quanto é que é? R$ 700, pastor. Misericórdia. R$ 700. Então assim, vamos alugar as cadeiras, vamos deixar o povo em pé. Ó, a gente pede aqui que você fique de pé em nome de Jesus, você se levanta, quando termina o hino, você já senta rápido. Imagina você passar aqui 1h30 em pé. Esses bancos aqui só cabe a igreja. E olha, quando vem a igreja toda, não cabe. Vocês sabem que não cabe, né? Somos aí 230 e poucos membros, não vai caber aqui. Então a gente precisa alugar cadeira. Sabe quanto é um aluguel de cadeira? R$ 2. Coloca aí, 300 cadeiras a R$ 2. Dá quanto? Então você precisa entender que aquilo que Deus tem te abençoado, você que não é uma pessoa que age com generosidade na obra do Senhor, deixa Deus tocar teu coração, bênção. Abençoe a obra.
Porque outros estão sendo usados para abençoar você. Então você precisa se despertar para isso, que tudo que se faz hoje envolve dinheiro. E nós somos uma igreja transparente. Hoje tivemos uma sessão administrativa, fizemos aqui a prestação de relatório, o detalhamento está na sala ali dentro, você vai ver para onde vai todo o dinheiro que você investe aqui na obra. Então a gente precisa despertar, porque o valor de uma alma vale o mundo inteiro. Uma cesta básica, os irmãos que chegaram, você está aqui, pastor, para fazer a doação. Amém, glória a Deus por isso. Vai ser uma bênção. A vida do cristão é para abençoar outras pessoas. Essa é uma oportunidade única que a gente tem no dia 29 de abençoar Bom Jardim. Bom Jardim vai ver uma grande multidão glorificando o nome de Jesus. Vai ver um palco no pátio de eventos com uma pancada forte da bateria, da guitarra, do teclado, das vozes, glorificando o nome de Jesus. E eu preciso que você se levante para orar e para estar vigilante e para estar junto, porque a gente vai servir aqui também um jantar maravilhoso. Vamos servir aqui sopa, pão. De hoje já tiveram os irmãos que doaram carne, que doaram verdura, e é isso aí, gente. Eu quero desafiar você a se envolver com a obra. Você que está aqui hoje, conhecendo, vindo no culto, né, sendo abençoado, talvez pela primeira vez, não sei. Que você entenda que o nosso propósito aqui não é ser o melhor, porque nós somos melhores, não somos melhores que ninguém. O nosso propósito é dar para Deus o melhor da nossa vida, o melhor do nosso talento, o melhor do nosso tempo. Mas nós somos fracos e falhos, e fracos e falhos, e fracos e falhos. Mas o Senhor Deus depositou em nós propósito. O Senhor Deus depositou em nós planos. E olha, muitas vezes de uma situação caótica, Deus faz muda o quadro. Talvez você está numa situação tão complicada, mas é exatamente nessa situação que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. E eu vou tentar aqui, que eu não quero demorar, mas eu quero ler o texto. 1 Samuel. Essa história de uma mulher chamada Ana. Você imagina que Ana não podia ter filhos. Ela tinha um marido chamado Eucana. E eu quero ler um pedacinho dessa história para deixar aqui 3 lições para a gente levar para casa. De como a fé dessa mulher, ela era uma fé firme em Deus, apesar do seu emocional estar abalado, apesar da sua estrutura familiar estar abalada, apesar da sua estrutura psicológica estar abalada, ela manteve uma fé em Deus inabalável. E eu sei que talvez o seu emocional esteja abalado aqui hoje, talvez sua estrutura financeira esteja abalada, talvez sua estrutura psicológica esteja abalada, talvez a sua estrutura, talvez você esteja abalado de alguma maneira. Mas nessa hora, em nome de Jesus, guarde a sua fé. Você vai aprender agora a manter sua fé firme. É como se diz assim: o diabo ele pode roubar tudo de mim, mas ele não pode roubar a minha fé. Por isso que ele tem raiva de você, por isso que ele tem ódio, por isso que ele ruge como um leão, procurando devorar, como diz o apóstolo Pedro. O diabo ele tocou em tudo que tinha na materialidade de Jó, no seu físico, até no seu familiar. Deus permitiu toda a desgraça na vida de Jó, mas o diabo, ele não conseguiu roubar a fé de Jó, porque Jó diz assim: eu sei que no final de tudo o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará e eu verei. Ele não roubou a fé de Jó. É isso que ele quer fazer com você. E eu pergunto: como que está a sua fé? Você imagina, é bom ou ruim ser humilhado? É horrível ser humilhado, sim ou não? Então essa mulher, essa Ana, deixa eu falar um pouco do sofrimento dela para você. E vamos pegar uma lição aqui com ela hoje. Tem 3 lições aqui, mas talvez pelo tempo aí, são 8h30. Talvez eu vou citar só uma lição. Domingo que vem a gente, qualquer coisa, fala outra lição. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, porque Deus se inclinou, assim como se inclinou para ouvir o meu clamor. Uma alma vale muito, é muito precioso para Deus, muito preciosa para Deus a nossa alma. Deus se inclinou para ouvir o clamor de Ana. Qual era o drama de Ana? Qual era o drama dela? E o drama de Ana está em 1 Samuel, no capítulo 1.
onde diz aí que tinha um homem chamado Eucana, a partir do capítulo 1, verso 1, tá? Pode passar aí o verso 2 agora. E esse homem, ele tinha duas mulheres. Vocês sabem que a gente está num contexto do Antigo Testamento aqui, onde Deus vai corrigindo muita coisa. Deus nunca foi a favor da poligamia. Deus nunca foi a favor de que um homem tenha duas mulheres, nem que uma mulher tenha dois homens, tá? Mas no Antigo Testamento a gente vê algumas desestruturas familiares e um certo contexto histórico que mostra o povo se readaptando, o povo muitas vezes querendo imitar o costume dos povos ali circunvizinhos, babilônicos, os sírios, né? E muitas das culturas da região, muitas vezes o povo de Deus copiava. E algumas coisas Deus foi quebrando aos poucos. Então tinha uma cultura que era o seguinte, tá? Quando o homem ele não conseguia ter uma mulher que ela desse filhos a ele precisava preservar a sua descendência e o seu nome. Então havia uma conjuntura social que permitia, dentro daquele contexto deles, que o homem tivesse uma outra mulher, para que, no caso, ela pudesse servir para ele pudesse procriar com ela e a sua descendência continuar na terra. De maneira que um homem que tinha muitos filhos, ele era considerado lá, no contexto primitivo do Antigo Testamento, ele era considerado como um homem muito abençoado. O contrário era uma mulher estéril, ela era uma mulher discriminada na sociedade. Ela era vista como uma pessoa amaldiçoada por Deus. Então você imagina que Ana está nesse contexto. Ela era a mulher amada de Eucana. Perdão. Esse outro nome aí, Penina, era o nome dessa outra mulher que vivia nessa casa, nesse ambiente. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha, é o que o texto diz. E todos os anos esse homem subia da sua cidade para adorar a Deus e sacrificar ao Senhor. Porque eles iam uma vez por ano no templo de Jerusalém para cultuar. Era um ritual, era de praxe, eles iam. E então, no dia que Eucana oferecia sacrifícios e dava porções à sua mulher, Penina e todos os filhos e filhas dela, pode passar. Mas a Ana, porque ele oferecia sacrifícios, mas a Ana, olha o que o texto diz, Eucana, ele dava uma porção dupla. Por quê? O texto está dizendo, porque ele amava a Ana. Olha a percepção do autor sagrado que ele vai colocar. Apesar de Deus ter feito com que Ana fosse estéril, apesar de Deus ter colocado sobre Ana essa carga social tão pesada naquele contexto, uma mulher estéril, era uma mulher discriminada, era uma mulher amaldiçoada, era uma mulher que o seu ventre, havia um costume de chamar ventre seco. Você imagina receber um apelido desse, você andar pela rua e as pessoas fazerem... Havia um preconceito social muito grande e um preconceito religioso, porque o próprio autor sagrado diz que Deus assim quis que aquela mulher fosse estéril. Mas apesar disso, Eucana se compadecia dela porque Eucana amava ela. Mas olha o que acontece. O Senhor tinha deixado ela estéril. É a percepção ali, é o relato sagrado, né? E a sua rival, a outra mulher lá, ela provocava continuamente, não sei como é que está na sua palavra aí, mas ela provocava, não era uma vez, não era duas vezes, ela provocava insistentemente, anos após anos. Era como se ela dissesse assim, Eucana te ama, mas quem deu o filho fui eu, besta. Provocações e mais provocações. E olha, o texto diz que era justamente a fim de irritar. Então essa mulher Ana era uma mulher que tinha uma fé em Deus. Pode passar o texto. Porque ela sempre subia ao templo para adorar a Deus. Um determinado dia, ela subiu à casa do Senhor, e enquanto ela ia adorar, ela ouvia a provocação da sua rival. E ela chorava, diz o texto, e ela não comia. Eu quero que você entenda o drama dela, porque eu quero que você aprenda uma lição muito preciosa nessa noite aqui. Então você vai vendo que Ana, ela tinha aí alguns problemas sérios, que eu quero que você se coloque no lugar dela.
Para que da mesma forma que Deus agiu na vida dela, Deus vai agir na sua vida, em nome de Jesus. O texto vai dizer o seguinte: Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você, meu amor, do que milhares de filhos que você poderia me dar? Mas Ana continuava chorando. Então, certa vez, quando ela terminou de comer e beber, estava ali o sacerdote ali, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário, e Ana se levantou. Então Ana tem uma atitude, e ela estava com a alma amargurada, porque havia chorado muito, e ela orou ao Senhor e fez um voto a Deus. E olha o voto de Ana. Então veja só, a estrutura emocional de Ana está abalada. Ela está recebendo provocação constantemente. Ela está recebendo uma descarga de preconceito social. Ela é uma mulher considerada amaldiçoada, porque o ventre dela é um ventre seco. Deus a fez estéril. Porém, essa mulher podia estar com tudo abalado, menos a sua fé. Ela continuava adorando a Deus, ano após ano. Ela continuava exaltando Deus. E aí ela decide um dia fazer um voto a Deus. E esse voto a Deus abre o ventre dela de uma maneira extraordinária. Porque além de ter tido o grande profeta e juiz chamado Samuel, porque esse drama de Ana gerou Samuel, o filho da promessa que ela vai prometer aí nesse voto, ele é Samuel. E Samuel é nada mais, nada menos do que o último juiz de Israel, e é aquele que vai abençoar Saul, consagrar Saul como rei, e mais do que isso, é aquele que vai ouvir de Deus que Saul desagradou, e que ele precisava ir agora atrás de um menininho chamado Davi, que ninguém dava nada por ele, e agora ele é aquele que vai ungir Davi como rei. Simplesmente esse é o menino que é gerado desse drama de Ana. Por isso que eu quero dizer para você nessa noite, que qualquer situação terrível que você esteja passando, pode ser apenas o início de algo maravilhoso. Você acha que sua vida acabou, que está tudo acabado, que está tudo, seja sua vida espiritual, seja sua situação, seja lá qual for, você só não pode fazer algo que foi justamente o que Ana não fez. E é essa lição que eu quero deixar para a sua vida. Diante dos problemas, se levante, levante a cabeça, não baixe a cabeça diante dos problemas. Olha só, Ana faz um voto, e o voto dela foi muito simples, está aí o texto, mas eu vou encurtar aqui. Ela diz assim: Deus, se você me der um filho, eu vou devolver ele para você. Eu não quero um filho para mim não, Deus. Ana agiu com um propósito, sabe? Ela teve uma atitude, diz assim: Deus, se você me der um filho, se você abrir o meu ventre, depois que eu desmamar ele ali por volta dos 3 anos de idade, eu vou trazer ele aqui e ele vai servir ao Senhor aqui por toda a vida. Vou consagrar ele a você. E você imagina uma mãe deixar o seu filho distante no templo com o sacerdote. E assim Ana fez. Ela faz um voto a Deus, né? Porque enquanto ela estava ali, pode passar o texto. Enquanto ela estava ali orando, né? O profeta Eli, ele observava a boca dela, porque ela orava de uma maneira muito fora do normal. E Eli pensou o quê? Olha, Eli pensou que ela estava embriagada. Olha o que o texto fala. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou, Eli era o sumo sacerdote que estava ali no templo para receber o povo, para fazer os sacrifícios. Ele achou que ela estava embriagada. E ele disse: até quando você vai ficar embriagada, mulher? Abandone esse vinho. E aí ela responde: não se trata disso, meu senhor. Olha o drama de Ana, olha o que ela diz: eu sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Eu estava contando das minhas angústias ao meu Deus. Passa aí. Ela diz assim com muito carinho para o profeta: não julgues a tua serva como se eu fosse uma mulher vadia, uma mulher qualquer. Olha as palavras que ela usa. Não me julgue dessa maneira. Uma mulher que já está traumatizada, gente, de ser tão julgada pela sociedade. Agora ela está no templo e ela é julgada pelo sacerdote do templo. Ela é julgada e ela diz assim: não sou uma mulher qualquer, eu estava orando até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Então eu pergunto a vocês, essa mulher Ana, ela sofria ou não? Sofria, não é? Que drama terrível.
Eu não estou querendo que você compare o seu problema com o problema dela. Cada problema tem o seu peso. Cada dificuldade tem o seu peso. O nosso problema não é pior nem melhor que o do nosso irmão. E você nunca deve chegar para alguém e dizer assim: ah, isso não é problema não, o problema é o que eu passo. E às vezes uma irmã, talvez angustiada, né? Ela vai contar para uma outra irmã sobre os problemas que passa com o marido em casa. Aí a outra diz assim: ah, queria que meu marido fosse assim. Se tu souber o que é que o meu apronta. E aí ficam competindo quem sofre mais. Ou vice-versa, né? Mas rapaz, minha mulher é bronca, viu? Oxe, tua mulher é uma benção, bronca é a minha. E aí a gente fica competindo como... E deixa eu dizer para você, cada um carrega um peso. E eu não quero que você se compare com Ana no sentido de, o problema dela era maior, menor. O que eu quero que a gente observe é o que Ana fez diante disso. A gente sabe, no final das contas, que Deus concede a Ana o privilégio dela gerar um filho. E esse filho foi Samuel. E ela coloca o nome Samuel porque ela diz assim: o Senhor, Ele me ouviu. E ela consagra esse menino a Deus. Esse menino se torna um juiz, um profeta, um sacerdote, alguém que vai fazer feitos extraordinários. Ele vai ser o grande intercessor do povo de Israel. Um dos maiores momentos da vida do povo de Israel, onde o povo agora quer ter um rei. E é Samuel que vai ouvir a voz de Deus e vai orientar o povo e vai sentir a dor de ser rejeitado pelo povo. Deus chega para Samuel e fala: Samuel, o povo não está te rejeitando, o povo está rejeitando a mim. Então Samuel foi um homem totalmente dedicado e ele é fruto gerado dessa angústia dessa mulher, dessa mãe. E aqui eu aprendo que Ana não permitiu que a fé dela fosse abalada. Então, nunca, guarde isso no seu coração, nunca se entregue diante dos problemas que você está passando. Não se entregue, não diga minha vida acabou, não diga isso mesmo. Ana não se entregou. Eu fiz aqui uma listinha aqui, os problemas que ela tinha. A esterilidade. Ela era uma mulher estéril e, como a gente viu aqui, uma mulher estéril era uma mulher amaldiçoada. Então ela era estéril, segundo o versículo 5. Ela já tinha esse peso sobre ela. Ela recebia aí uma humilhação constante de uma mulher que a provocava constantemente. Ela tinha tristeza na sua alma. Ela tinha não só tristeza, mas o texto bíblico fala que ela tinha tristeza e amargura. Sabe o que significa isso? Tristeza e amargura. Ela não tinha um segundo de alegria. Ela não conseguia sentir talvez aquela alegria, até o Cana olha para ela e diz assim: mulher, eu não sou melhor para você do que quantos filhos você pudesse ter, eu amo você. Mas nem isso alegrava o coração dela. Era uma mulher triste, amargurada. O verso 15 diz que ela fala: eu sou uma mulher atribulada de espírito, aflita. Então, diante de tudo isso, o que é que Ana faz? Ela se entrega? Ela não se entrega. Uma fé inabalável, meus amados irmãos e meus amigos, é uma fé que eu falei no culto passado, que uma fé inabalável, a gente não recebe ela pronta de Deus não, tá? Ninguém recebe uma fé pronta, estou firme e forte, não. Deus coloca uma plantinha, uma sementezinha, perdão. A fé é uma semente que é cultivada na terra do nosso coração. E na verdade ela vai sendo cultivada através dos problemas, das lutas, das provas. De maneira que lembra o que eu falei domingo passado, que a única coisa negativa na vida do crente é o pecado. O pecado sim é algo negativo, mas os problemas, eles são algo positivo sempre, porque eles sempre estão nos aperfeiçoando. Deus, Ele sempre nos ensina através das lutas. É por isso que Jesus fala tanto sobre perseverar. E aqui eu digo para você, uma fé inabalável se constrói com perseverança diante dos problemas. Não desista. Não desista da sua família, não desista do seu lar, não desista dos seus projetos, seus planos. Só consagre tudo a Deus. Lembra do que eu falei no início? Só consagre tudo a Deus. A casa que você quer fazer, o filho que você quer ter, os planos que deram um giro de 360 graus. Consagra tudo agora para o Senhor. Não desista. Ana, ela levanta a cabeça, ela não se entregou. Quando eu olho para Ana, eu vejo uma mulher que não se entrega. Porque qual é o sinal de uma pessoa que não se entrega? É uma pessoa que continua com a sua fé inabalável e diante do Senhor, colocando todos os dias a sua causa, os seus planos, o que angustia a sua alma. Mas há uma coisa no texto que também é muito interessante, é que em nenhum momento, essa mulher, Ana, ela revidou.
Isso aqui, se eu pudesse falar algo assim que mais me chama a atenção, meus amados, na história de Ana, na postura dela, é que diante de tanta humilhação que essa mulher sofreu, ela não revidou, ela não pagou o mal com o mal, ela não partiu para agressão, nem física, nem psicológica, nem de nenhuma outra ordem. Ela respeitava a postura de Penina. Quer mangar de mim, quer me provocar? Tranquilo, eu vou adorar. Mas ela não escondia sua tristeza de alma, ela não escondia sua angústia, mas ela nunca revidou as afrontas. Então eu diria aqui para você, você quer construir uma fé inabalável? Esteja preparado, porque Deus está trabalhando na sua fé. Você percebe que Jesus fala assim sobre o fim do tempo? Preste atenção. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, o que é que ele diz? Achará fé na terra? Eu vou repetir. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará ele fé na terra? E aí eu faço a pergunta diretamente para você. Porventura, quando Jesus descer essas nuvens do céu, ele vai achar fé no seu coração? Como está a sua fé? Sua fé precisa estar inabalável, firme com Deus. Minha fé em estar na igreja, servindo Jesus, tentando ser fiel todo dia, caindo, levantando, mas firme, recebendo muitas vezes afronta. E aqui eu digo para você, nunca revide uma afronta, nunca revide, porque Deus ele age no meio da humildade. A Bíblia diz assim, a vingança pertence ao Senhor. Entrega as coisas a Deus. Ana, na sua humildade, no seu quebrantamento, ela conseguiu achar um lugar de graça no coração de Deus. Ela não revidou, mas não é fácil, não é fácil revidar. Se você já revidou alguma vez na vida, passou. Só te dou esse conselho agora. Procura com humildade nas coisas que o diabo vai provocar na sua vida. Não revidar, não pagar o mal com o mal, guardar o seu coração intacto. Tem um provérbio que vai dizer, provérbio 25, 28, que diz mesmo assim, o provérbios 25, 28, como uma cidade sem muros derrubada, assim é o homem que perde o seu controle. Então quando a gente perde o controle, quando o ser humano perde o controle, a gente revida o mundo e nos tornamos pessoas amarguradas com tudo e com todos. Ana não deixou que a sua amargura se refletisse para Deus, e nem para o seu amado marido, e nem tampouco talvez para Penina, porque o texto não mostra ela revidando, cobrando justiça. Ela poderia chegar para o sacerdote e falar, olha, eu sou injustiçada por isso essa mulher. Ela não falou nada disso, ela focou no seu propósito, e Deus abençoou a vida dela de maneira linda, porque depois que ela tem o filho Samuel, ela ainda vai ter mais 5 filhos. Deus abriu o ventre dela, ela se tornou uma mulher dentro daquele contexto social, muito abençoada. E aí eu enxergo no texto bíblico uma mulher que levanta a cabeça, persevera no foco que era justamente continuar adorando a Deus, uma mulher que não revida, ela nem cai diante do problema, porque ela não ficou na cama dizendo meu mundo acabou, Deus se esqueceu de mim. Não, ela reage, ela mantém a fé firme, ela não revida. Mais do que isso, ela coloca um propósito lindo no coração. E eu queria que nessa noite você colocasse um propósito lindo no seu coração. Eu não sei o que é, mas eu queria que você pudesse pedir discernimento a Deus. Você está aqui nessa noite para a sua fé ser firmada em Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Mas a fé bíblica é uma fé provada. Então, enquanto sua fé ela é provada através das lutas, das aflições da vida, como diz o texto bíblico, todos que querem viver piamente com Cristo sofrerão perseguições. Então a sua fé, quando ela é provada, você está aqui aprendendo a manter ela firme. Mas faça um propósito diante de Deus. Faça um propósito diante de Deus. Nessa jornada aqui, só nessa jornada, nesse mês aqui que a gente colocamos diante da igreja os propósitos desse culto, né? Também o propósito aqui do teto da igreja que a gente está fazendo, orçamento para colocar o gesso aqui. Só nesse percurso aqui, pelo menos umas 3 pessoas chegaram e disseram assim, Deus, pastor, eu fiz um voto a Deus, que se Deus me abençoasse financeiramente, com o trabalho, eu ia fazer essa oferta aqui, está aqui minha oferta. E Deus fez. Amém, gente?
Então, o que é que eu digo para você nessa hora? Faça um voto a Deus aí, não relacionado à questão de campanha, nada não. Não quero falar disso, eu quero falar da sua vida pessoal. Da sua vida pessoal. Não digo um voto, mas eu digo assim, talvez faça uma oração sincera diante de Deus, diante da angústia que você está passando, do problema que você enfrenta. Encontre um propósito no seu drama. Porque no drama de Ana, ela disse assim, meu propósito é o seguinte, eu penso que Ana colocou no seu coração assim, eu sou uma mulher abençoada, eu vou orar a Deus e vou pedir, se Ele me der um filho, eu vou consagrar esse filho a Ele. Quer saber, Deus? Me dá um filho, mas não vai ser meu não, vai ser teu. Olha que coisa linda. E Deus concedeu. Deus deu a ela uma visão. Às vezes a gente está dentro do problema e não estamos tendo visão de sair do problema. Não estamos sendo visionários, só estamos vendo problema, aperreio. Calma, peça nessa noite a Deus que Deus te esclareça, te dê visão, que você entenda quem são realmente seus reais inimigos, que é Satanás. Sua esposa não é seu inimigo, seu marido não é seu inimigo, seus filhos não são seus inimigos, seus líderes não são seus inimigos, pessoas não são seus inimigos, mesmo quando algumas delas se declarem, mas você tem que saber quem está agindo por trás. A sua luta é contra o mundo espiritual. Então ame as pessoas, perdoe as pessoas e deixa que Deus, faça como Ana. Ana não provocou Penina, Ana deixou nas mãos do Senhor, com uma fé inabalável, que se construiu no meio de uma atitude, no meio da perseverança, orando a Deus. E nós iremos orar como a história de Ana é uma história de uma mulher de oração, né? Eu queria orar nesse instante com você. Pode ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar. Pedir ao Senhor que a nossa fé seja fortalecida. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançarão de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz, direcionamento. Luz é esclarecimento. Então que você encontre nessa hora luz, direcionamento, propósito. Mas rapaz, por que eu estou passando por isso? Por que as coisas estão desse jeito? Você tem uma pessoa para perguntar isso, é a Deus. E Deus vai esclarecer no seu coração. O exemplo de Ana é um exemplo de uma mulher que não murmurou. Ela apenas abriu o seu coração. Ela não murmurou. Ela apenas disse, eu sou angustiada. Talvez como você vai dizer para Deus, Deus, eu estou preocupado. Eu estou devastado. Eu estou angustiado. E Deus conhece o que você tem passado. Mas que nessa noite, você coloque e deposite sua fé unicamente no Senhor Jesus Cristo. Porque, como ele mesmo fala, a fé firmada na rocha é uma fé inabalável. E essa rocha é Jesus. Então, que o diabo pode atingir em várias áreas da sua vida, deixa com Deus. Você é filho de quem? Você é filho de quem? De Deus. Eu sou filho de Deus. Então, deixa que Deus cuida de quem mexe com a gente. Tá certo? Quem está mexendo com você é o diabo, mas o diabo, ele não tem poder contra o nosso Deus. A Bíblia fala assim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, é muito maior. Então nessa noite vamos pedir a Deus uma porção de direcionamento, da atitude de Ana. Se você tem problema em revidar provocações, em pagar o mal com o mal, que nessa noite você encontre paz no seu coração. Ou se você está cabisbaixo diante do problema, que nessa noite você faça como Ana, levante-se. E que se nessa noite seus planos já não tem mais muita perspectiva, que você seja visionário como Ana. Que você veja coisas boas acontecendo lá na frente. Ana viu o filho saindo do seu ventre. E ela viu pela fé e consagrou aquele menino a Deus. O que você vê agora na sua vida? Que coisas boas você pode ver nesse momento agora? Eu quero que você faça isso na sua mente. Visualize, mentalize coisas boas acontecendo agora, fruto da sua fé. Que a Bíblia diz assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se viram. O que é que eu visualizo aqui agora no meu coração?
O que é que você visualiza no seu coração? Encha o seu coração agora de pensamentos bons. Visualize esse problema aí agora indo embora, porque tem um outro problema que vai chegar, porque a vida do crente é assim, na verdade a vida do ser humano é assim, de problema em problema a gente vai amadurecendo. Talvez esse problema na sua vida já deu o que tinha que dar, mas só ainda está dando, porque você ainda não colocou a visão certa. Então mentalize agora, seja grato a Deus pelas lutas, coloque alegria no seu coração, veja esse problema sendo resolvido. O que pode trazer alegria para o seu coração nesse momento? Visualize pessoas que não estão aqui com você e que você um dia vai poder dizer assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Imagine esse tormento que está a sua vida agora sendo resolvido. Deus coloca no nosso coração nessa noite um direcionamento de pensarmos coisas boas, para que a gente possa levantar de onde estamos e ter uma atitude positiva. Não questione, não murmure, não permita que seu coração navegue em tanta tristeza da alma, mas nessa hora, seja grato a Deus pelas vidas que você vai abençoar através do seu testemunho, através da sua fé. Uma mulher de fé, um homem de fé, um jovem de fé, um jovem que não se entrega à promiscuidade, à pornografia, ao adultério, à fornicação. Uma mulher de fé que não se entrega à tristeza de alma, à falta de interesse pela vida. Peça a Deus nesse momento para você se apaixonar pela vida novamente, porque talvez há pessoas aqui que só estão esperando a hora de morrer, porque diz assim: meu tempo acabou aqui na terra, não tenho mais alegria na vida. Não, Deus não quer que você viva dizendo que não tem mais alegria na vida. Deus quer que você tenha alegria na vida, que você veja o sol e diga: Deus, amanheceu, é mais um dia para viver, para vencer os problemas. Respire e enche o seu coração de fé, enche o seu pulmão do ar que Deus te concede respirar hoje. Oremos a Deus. Pai bendito, Deus eterno, nessa noite nós te pedimos uma porção da fé que o Senhor depositou ali no coração de Ana. Deus, diante de tanta humilhação que ela passou, tantos problemas, a gente também passa situações difíceis, e nossa fé precisa ser firmada nessa noite, Pai, no Senhor. Tira do nosso coração, Pai, tudo aquilo que vem do maligno, Pai. Tudo aquilo que não te interessa, tira do nosso coração. Nós não somos capazes de tirar, Deus. Há coisas em nós que nós não conseguimos, então oramos como Davi: cria em nós, ó Deus, um coração puro. Faz uma obra no nosso coração. Que nosso coração é mau, nossa inclinação é ruim, nós temos pensamentos de morte, de tristeza de alma, de angústia, de aperreios profundos, Deus. Nós muitas vezes estamos no lamaçal, mas nessa noite nós te pedimos: faz uma obra, pode fazer. O Senhor fez algo extraordinário na vida de Ana, Deus. Eu te peço nessa noite, faça algo extraordinário na nossa vida, Pai. Não porque a gente merece, mas para que a gente passe para o próximo nível, os próximos desafios, os próximos problemas. Mas que nessa noite aqui, Pai, problemas sejam solucionados em nome de Jesus, mediante a fé da sua igreja nessa noite aqui. Que cadeias sejam quebradas em nome de Jesus, Pai. Que o mundo espiritual seja destravado na mente dessa igreja nessa noite. Que possamos enxergar o bom e o ruim. Que possamos tomar as escolhas corretas. Que possamos lutar a verdadeira luta, que não é contra pessoas, mas é contra o inimigo das nossas almas. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e que as consolações do seu Santo Espírito seja com todos, hoje e sempre. Amém. Vá para casa debaixo da bênção do Senhor, em nome de Jesus.